Meus irmãos, bom dia, que a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com cada um de vocês. Hoje é manhã de terça-feira, dia 19 de julho de 2022, e eu passo rapidamente por aqui para poder compartilhar nessa manhã mais uma palavra de Deus com a sua vida. Antes, peço para você que porventura ainda não é um inscrito nesse canal, se inscreva no canal. E ao se inscrever também, não esqueça de ativar o sininho das notificações. Deixa também o seu like, o seu joinha no vídeo, não custa nada. E se você sentir de Deus no seu coração, também compartilhe esse vídeo para que outras pessoas sejam alcançadas por meio da palavra de Deus. Amém? E que Deus em Cristo Jesus te abençoe abundantemente. A palavra de Deus em Mateus 28, estava orando ao Senhor, pedindo uma orientação, e o Senhor me trouxe essa palavra ao meu coração. Mateus capítulo de número 28, último capítulo, versículo de número 18, 19 e 20 vai dizer assim, a grande comissão. Jesus, aproximando-se, falou-lhes dizendo: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em o nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Aleluia. Até aqui louvado seja o nome santo do Senhor, pela sua santa e poderosa palavra. Essa aqui é a grande comissão, chamada de grande comissão, porque são palavras que Jesus direcionou aos seus discípulos pouco antes dele subir aos céus, para ficar à destra de Deus, aonde ele se encontra nesse exato momento. E aqui então Jesus ele comissiona os discípulos para que eles possam posteriormente fazer a obra, ganhar almas, ensinar, pregar o evangelho, falar as coisas concernentes ao reino dos céus, anunciar tudo aquilo que eles ouviram de Cristo e assim por diante. Nessa incumbência que Jesus estava dando a eles, ele fala no versículo 20 que estaria com eles todos os dias até a consumação do século. E a gente sabe que Jesus estaria por meio do Espírito Santo. A gente também entende que nesse contexto aqui, os discípulos ainda não haviam recebido o revestimento de poder, Eles não haviam recebido ainda na sua plenitude o Espírito Santo. A gente sabe que depois desse contexto aqui, os discípulos descem do monte, entram em Jerusalém, sobem no cenáculo e eles ficam ali por 10 dias perseverando, mais ou menos 120 pessoas, até esperar o cumprimento da promessa que Jesus havia feito para eles de enviar outro Consolador, que seria o Espírito Santo, o Paracleto, que estaria com eles ali, permanentemente, na terra ali. Enquanto eles estivessem caminhando, o Espírito de Deus estaria agindo no interior de cada um deles, fazendo com que eles tivessem êxito em todas as entradas e saídas que eles realizassem em Deus. E a gente sabe que nesse contexto todo, então, na festa de Pentecostes, vem então o Espírito de Deus sobre eles, sobre nos cenáculos onde eles estavam reunidos, sentados ali em oração, buscando a presença de Deus, ali esperando Jesus cumprir as promessas. E ali então a gente vê a igreja começando a marchar e avante, através ali da plenitude do Espírito Santo que veio sobre eles. E posteriormente Pedro se levanta, eles começam a falar em línguas. Pedro já vem com o seu primeiro sermão. Atos capítulo de número 3 relata sobre isso. E a gente vê então que a igreja começa a produzir frutos diante da presença de Deus, agora sobre a direção e orientação do Espírito Santo. E o que Deus me trouxe aqui, e o que o Espírito de Deus, o que eu consegui entender de Deus nesse contexto aqui, é que ele também Deus nos chama primeiramente para produzir frutos diante da sua santa e poderosa presença. O objetivo principal da igreja na terra sempre vai ser almas. Quando Deus nos salva, ele nos salva para nos usar. Mas é claro que para nos usar, primeiro ele trabalha em nós,
para depois trabalhar através de nós. E uma vez que somos agora vasos, instrumentos de Deus em suas mãos, sempre vai ter alguma pessoa ou pessoas que Deus vai querer usar a tua vida para você poder liberar uma palavra de ânimo para ela. Sempre vai ter pessoas à sua volta que vai precisar ouvir Jesus te ama, que vai precisar ouvir você é importante para Deus e assim por diante. Eu me lembro certa feita que eu estava evangelizando, eu acho que eu já contei esse testemunho aqui, no centro de Maringá, nas madrugadas, lá numa avenida principal. E aí nós chegamos lá numa equipe para poder evangelizar, parávamos os carros numa praça, saíamos com os panfletos e íamos, né, de encontro aos drogados, aos traficantes, às garotas de programa e assim por diante. Eu me lembro que numa feita eu cheguei perto do rapaz, ele estava encolhido num canto, bem na avenida principal mesmo, com uma lata de fumar crack na mão, com o crack já em cima, a namorada dele do lado, junto, né? Ali, maltrapilhos ali, bem sujos, né? Mas ali, usuários de crack. Aí eu cheguei do lado dele e comecei a falar com eles. E aí chegou também, aí estava a minha esposa, tinha mais a equipe ali. E Deus, ele, então falou o coração de uma irmã que estava conosco, que na verdade ela sentia falta do abraço. A jovem que estava com ele sentia falta do abraço, ela precisava de um abraço. Um abraço, parece algo simples, né? Mas aí o Espírito de Deus revelou e a nossa irmã em Cristo, ela foi e chamou a menina para ficar em pé, ela se colocou em pé, ela deu um abraço. Aí a menina se derreteu a chorar, começou a chorar, e ela falou que fazia há mais de 3 anos que ela não recebia um abraço. Ou seja, ali ela foi marcada por Deus. Então sempre vai ter pessoas, que Deus ele quer usar a tua vida para você poder liberar uma palavra de conforto, de ânimo, fazer uma oração pela vida dela. Sempre vai ter pessoas assim. De repente, se você ainda nesse momento não encontrou, ore a Deus, fala: Senhor, hoje está começando o dia. Cumpre em mim o teu propósito. Me direciona alguma pessoa que o Senhor queira que eu fale uma palavra. Porque o propósito, o objetivo maior da igreja é isso, é ganhar almas para o reino dos céus. Então aqui, essa comissão foi primeiramente para os discípulos e depois, posteriormente, para nós. Né? A gente vê que Atos dos Apóstolos, capítulo 28, ele não termina. Porque ali é a continuação da igreja marchando sobre a terra. Né? É a continuação, e nós somos continuação da igreja. Jesus, em João capítulo 15, versículo 4, ele diz: eu sou a figueira, eu sou a videira, vós os ramos. Toda vara que permanece em mim produz fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Então, uma vez nós ligados em Cristo, que é a videira, nós vamos produzir frutos. Ou seja, nós vamos estar na posição para sermos usados por Deus em momentos oportunos. E então eu estava meditando nessa palavra e o Senhor fala aqui nessa manhã também. Para cada um de nós há um projeto da parte de Deus específico. E naquela missão que Deus tem para que você cumpra nesse período que você está vivendo na terra, Ele dá a garantia no versículo 20 que vai estar com você todos os dias até a consumação do século. Isso é uma palavra de conforto liberada por Cristo para nós nos dias atuais. Por quê? Porque para a gente viver os propósitos de Deus, nós não começamos em cima, começamos embaixo. Não começamos sermos honrados, começamos sendo desonrados. Não começamos já na exaltação, começamos na humilhação. Passamos por muitas provas, lutas, dificuldades, portas fechadas, perseguições, calúnias, defamações e tantas outras coisas adversas que muitas vezes nos leva a querer desistir, que muitas vezes nos leva a nos entristecer, situações que muitas vezes nos joga para baixo. Passamos por frustrações, mas em tudo isso Jesus fala: eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Ou seja, Ele te capacita para que você possa viver os propósitos de Deus na terra.
E o propósito principal e número 1 de Cristo vai ser sempre contar com você para alcançar outras vidas, assim como você foi alcançada nele. Da mesma maneira que nós temos hoje o privilégio de estarmos na presença de Cristo, tem muitas pessoas, muitas vezes do nosso lado mesmo, que ainda não o conhecem, não sabe quem é, nunca tiveram uma experiência com ele. E na verdade, se elas perderem se elas vierem a falecer hoje, perdem sua salvação, porque não estão com a vida entregue nas mãos de Cristo. Então, meu irmão e minha irmã, Deus ele conta com você. Essa aqui é a comissão para a gente poder fazer a obra de Deus. Mas eu faço a obra de Deus da maneira que Deus quer, quando eu me coloco diante da presença de Deus e permito com que Ele me conduza. E assim Ele que vai ditar as regras na minha vida. Ele vai fazer conforme o querer dEle. Porque muitas vezes... Por que eu friso isso daqui? Porque muitas vezes as pessoas, elas tomam as suas próprias decisões, elas andam conforme o desejo dos seus corações, e porque ela exerce algum cargo na igreja, ou porque ela foi em algum lugar fazer uma missão, alguma coisa assim, ela acha que está fazendo a obra de Deus. Não, mas isso daí não é a obra de Deus. Muitas vezes é a obra da pessoa. Lembra o caso de Marta e Maria? Marta recebeu Jesus em sua casa, não é? E ambas estavam trabalhando nos afazeres domésticos. Porém, quando Jesus entrou porta dentro da casa de Marta, o que aconteceu? Maria sentou-se aos pés do Senhor Jesus para poder ouvir-lhe as palavras, os seus ensinamentos. Marta começou a ficar agitada nos afazeres da casa. E quando ela foi falar com Cristo em relação à sua irmã, e de certa maneira querendo que Jesus até repreendesse a sua irmã por ter deixado ela fazer os afazeres sozinha, o que Jesus falou para ela? Marta, Marta, andas inquietas e te preocupa com muitas coisas, mas pouco lhe é necessário, ou precisamente uma coisa só. Maria escolheu a boa parte e essa não lhe será tirada. Ou seja, naquele momento não era a hora de Marta agir, era a hora dela parar para ouvir a Cristo. Mas para ela, aquela posição dela de querer achar uma melhor maneira de servir Jesus e os discípulos, aquela comitiva que estava ali na casa dela, ela achou que aquela maneira de servir seria a certa. E não era. Não era aquilo que Jesus queria para ela naquele momento. Então Maria escolheu a boa parte. Maria estava na posição que Cristo gostaria que ela estivesse. Ou seja, de certa maneira de certa forma ela foi louvada por Cristo. Então tem muitas pessoas que hoje elas querem fazer a obra como elas querem, mas fora da direção de Deus. Isso não é obra de Deus. Obra de Deus é você estar na posição que Cristo te quer, produzindo frutos segundo a força que Deus te dá, da maneira que Deus quer que você produza. Louvado seja o nome santo do Senhor. Essa é a obra de Deus. Quando eu estou ligado na videira, à disposição de Cristo, permitindo-me ser usado por Jesus da maneira que Ele quiser. Essa é a obra de Deus, entendendo que a minha vida hoje já não é mais minha. Eu já não estou aqui mais para viver os meus sonhos. Eu estou aqui para viver os sonhos de Deus, aquilo que Deus projetou para mim, porque a própria Bíblia fala que os pensamentos de Deus são mais altos que os nossos pensamentos, assim como os caminhos de Deus são maiores e mais altos do que os nossos caminhos, tal como os céus são mais altos do que a terra. Então nessa manhã, meu irmão, Deus, meu irmão e minha irmã, Deus ele te chama para que você se mantenha na posição, permita-se ser usado por Deus, permita-se deixar que Ele te conduza naquilo que Ele tem projetado para a tua vida. Entenda que o que Deus tem para você é muito melhor do que aquilo que você imagina. E saiba que nesse caminho a gente enfrenta situações adversas, como eu disse aqui, provas, lutas, dificuldades, até que chegue a conclusão daquilo que Deus tem preparado ou prometido para você e para mim. Porém, em todas essas coisas somos mais do que vencedores por meio de Cristo, e temos a certeza que em tudo isso Jesus está caminhando conosco, garantindo a nossa vitória. E isso não é hoje e amanhã não, é todos os dias até a consumação do século. Então deixa Deus usar a tua vida, seja um canal de bênçãos na vida de outras pessoas e permita-se com que o nome de Deus venha ser glorificado sobre a sua vida.
Amém? E de repente, se você não sabe qual é a obra que Deus tem para a tua vida, dobre o seu joelho e pede para Deus te mostrar aquilo que Ele tem para você. E com toda certeza Ele vai te orientar e você esteja aberto para viver aquilo que Deus tem para a sua vida. Amém? Receba essa palavra em nome do Senhor Jesus. Vamos orar? Senhor, nosso Deus e nosso Pai, é em nome do seu amado e poderoso Filho, o Senhor Jesus, que eu entro na tua presença mais uma vez, meu Pai, quero interceder pela vida do teu filho e da tua filha que chegou até esse vídeo. Muito obrigado, meu Deus, pela tua palavra, por esta manhã de vida, por até aqui o Senhor ter nos ajudado. Pai amado, Pai querido e santo, venha nos realinhar ao centro da sua vontade. Esclarece, meu Pai, no coração de muitos que talvez estejam aqui vendo este vídeo e não conhecem ainda, meu Pai, os propósitos que o Senhor tem para as suas vidas, nem tampouco sabe, meu Pai, a chamada que o Senhor tem específica em cada uma dessas vidas. Mas eu oro e peço que o Senhor venha esclarecer para eles, meu Pai, em nome do Senhor Jesus, para que eles não fiquem em nenhum momento confundidos, meu Pai, mas que eles tenham a certeza desde já daquilo que o Senhor tem projetado e para que o Senhor tem levantado eles, meu Pai, sobre a face dessa terra. Abrace cada uma dessas vidas, meu Pai, tira toda a angústia, tristeza, o aperto e dá paz, meu Pai, conforto, consolo a esses corações, é o pedido que eu lhe faço. Pai Santo, amado e querido, também oro e peço que o Senhor abençoe cada família aqui representadas, peço que o Senhor visite cada lar neste momento, suprindo, meu Pai, suas necessidades em todos os sentidos e que a tua boa mão permaneça estendida sobre cada uma dessas vidas, meu Pai, por onde quer que ela andares. Pai, muito obrigado por tudo, permaneça conosco. É a minha oração que eu te faço e te agradeço. Em nome do Senhor Jesus, amém. Louvado seja Deus. Meu irmão e minha irmã, que Deus abençoe a sua vida abundantemente. Amanhã, se Deus permitir, estarei aqui com mais um vídeo, com mais uma porção da palavra de Deus para compartilhar com o seu coração. Fiquem todos com Deus, a paz do Senhor.